Olá, bom dia. Olá, Glauco, bom dia. Bom dia. Bom dia aí. Dia. Bom dia. Tá tudo certo com todos aí? Tudo certo. Aqui tá ok. Bom, o Antônio tá aí também, né, Antônio? Que Sou vai ser o professora nosso Raquel. suporte. Tudo bom, Antônio? Tudo jóia, professora? Prazer conhecê-lo. Prazer, é tudo meu. E tá o Glauco e a Jaqueline também já está aí, né? Tá faltando só um dos grupos, né, então, pelo que eu tô vendo aqui. E é o de rastreamento tecnológico, pelo que eu vi. Seria a Kátia, a Carla, o Patrick e o Marcos, né? Um deles deveria estar presente. Pode ser que estejam um pouquinho atrasados aí para entrar, né? Apesar que tá dentro do horário ainda, né? Eu acho que eu já vou começar, Antônio, a passar algumas diretrizes, né, para a apresentação de hoje correr tudo bem. Então, Glauco e Jaqueline, bom dia. É, Obrigado por entrar um pouco antes. Meu nome é Raquel Silveira Ramos Almeida, já que já me conhece, né, Jaqueline? Eu vou ser moderadora da sessão, o Antônio vai nos dar suporte. Eu acredito que o Glauco está sozinho, então seria o apresentador, e a Jaqueline vai ser do nosso trabalho, né, Jaqueline? A gente vai ter três apresentações a princípio, né? Estamos só esperando o último grupo. A apresentação, Glauco e Jaqueline, deve durar 15 minutos. Não deve ultrapassar esses 15 minutos. A primeira pergunta que eu faço para vocês, vocês precisam que sinalize os últimos 5 minutos finais ou vocês controlam bem o tempo sozinhos mesmo? Eu gostaria, professora, se fosse possível, alguma mensagem aqui no chat Tá? Eu me acho que, sinaliza. tipo, 2 minutos finais eu já vou falar. Tá ótimo. Caso, Glauco, você verifique que você está bem atrasado, eu proporia que você fosse direto para a parte final, porque a gente ainda vai ter 10 minutos de discussão, e aí você pode explorar nos 10 minutos, né, as explicações necessárias, né? O que vale a pena é ter o início e o fim, né? Como um grande concerto, né? A gente sempre fala que são os que mais pegam na apresentação. Então, nos 2 minutos finais, eu vou te avisar, tá? Deixa eu já Obrigado. colocar aqui no seu caso. Outra coisa, eu proponho que o microfone de cada um de vocês fique fechado, só na hora da apresentação ou nas respostas, na discussão. Então, vai ter 15 minutos de apresentação de cada um de vocês e a discussão em seguida do seu projeto. Acabou. Eu peço a gentileza de desligar para não interferir e sobrepor os outros colegas. É, eu acredito, Antônio, que eu preferia que todos os comentários e perguntas fossem feitos via chat, para que a gente possa selecionar, né, e juntar mesmo, compilar. Às vezes tem mais de uma pergunta similar para os nossos, né, autores aí, para que eles possam responder com mais tranquilidade. Então, a gente centralizaria e na discussão eu colocaria para cada autor, olha, veio tal pergunta, né? Como logo em seguida, né, da apresentação, fica bem fresquinho, né? Todas as perguntas que tiver e alguma discussão, de uma forma mais equilibrada, né? E eu acredito que é basicamente isso, Antônio. Se você puder me ajudar a já colocar, pode ser por WhatsApp mesmo, acho que até facilita as perguntas, copiar e colar, e aí eu já vou vendo para poder juntar, para não ficar prestando atenção só no chat, né? Minha preocupação é o chat aqui, tá bom? No caso, eu estou até checando aqui, se vocês puderem dar uma olhada, como entrar no chat, mas eu acho que é tranquilo, né? Não tem tantos problemas que às vezes vocês gostam de, em paralelo, terem as perguntas também para já irem bolando, mas é difícil porque vocês vão estar apresentando. Então, a Kátia entrou. Oi, Kátia, tudo bom?
Bom dia, bom dia. Kátia, estou dando algumas diretrizes para a gente correr o Hum, mais tranquilo possível a nossa sessão, né? Então, eu disse que são 3 apresentações, 3 trabalhos diferentes, e eu proponho que os 15 minutos iniciais sejam para cada um de vocês fazer a apresentação e logo em seguida a discussão do seu trabalho, tá? No caso, são 10 minutos para fazer a discussão. Ah, Raquel, mas juntando tudo, 15 mais 10 de cada trabalho, ainda sobra um tempo. Esse tempo extra a gente pode colocar como uma discussão geral entre vocês três, né? No caso, eu pedi para que o microfone, durante o seu colega estando apresentando ou participando da discussão, fique fechado para que a gente possa juntar, eu e o Antônio, a gente estaria centralizando por chat as perguntas. Eu vou falar isso na hora para quem está assistindo, para centralizar e não ter essa sobreposição de perguntas e vocês não conseguirem responder adequadamente, ter mais foco para a sessão, tá? Então, 15 minutos. E a pergunta que eu fiz, que o Glauco pediu ajuda, Jaqueline, você não precisa, né? Ou você quer que também avise os 2 minutos finais? Nos 2 minutos finais, eu vou levantar a mão e vou falar: uhum. olha, vai acabar o tempo. Você gostaria dessa sinalização também? Ah, pode ser, vai que falha que eu me atrapalho, então pode ser. Então, a Jaque também quer. E você quer também, Com Kátia? Ou não certeza. precisa? Não Quer preciso. também? É, então é que a gente fica tão entusiasmado com a nossa Exato. apresentação que Uhum. passa o tempo, né? Então, só tomando cuidado que quando eu sinalizar a mãozinha e falar é que tá nos 2 minutos finais. O que eu coloquei para o Glauco, para a Jaqueline, se tiver na etapa final, e vocês verem que não vai dar tempo, já vão direto para os resultados e conclusão, se possível, a conclusão, né? Porque 2 minutos tem bem pouco. E se precisar repassar alguns dados, vocês têm no momento da discussão os 10 minutos para completar, né? É melhor do que vocês não concluírem, né? Eu brinquei que é como um concerto, começo e fim é fundamental. Então eu acredito que o meio do caminho vocês já vão direto para os resultados e conclusão, tentem otimizar, porque são 15 minutos mesmo. Eu vou controlar bem o tempo, ok? Oi, Beatriz, tudo bom? Beatriz também é nosso suporte aí. E é isso. Então, a gente centralizaria as perguntas no chat, manter o microfone fechado. Eu vou dar essas diretrizes para quem está assistindo. E expor o trabalho de vocês, tão árduo, né? Agora é o momento, né, das glórias, né? Então, mantenham-se tranquilos. O Antônio tá aí, né, Antônio? Qualquer coisa, apesar que é Zoom, acho que é tranquilo. A gente da USP mais conhece mais o Google Meeting, né? Mas eu acredito que em termos de som, né? O pessoal de música usa muito Zoom para tem uma nitidez muito melhor e tudo mais, é muito elogiado. Então, não vai ter problemas. Alguma pergunta de vocês que vocês gostariam de questionar? Agora é o momento que o Antônio está aí por parte de TI com a Beatriz, eu estou aqui como moderadora, eu estou para ajudar, né? Apesar de ser orientadora da Jaqueline, né, Jaqueline? A gente tem a apresentação também, eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Uhum. Com Espero que vocês. relação, Hum. professora, com relação à ordem de apresentação, tá mantida? Isso. Eu pensei em seguir exatamente o que aparece agora. Tudo bem que cada dia apareceu uma ordem, né? Mas hoje, cada dia. Ontem estava o seu, viu, Jaqueline, como o primeiro. Mas pela ordem, até para quem está assistindo entrar e ver, né, verificar, né? E acompanhar melhor, aparece como o You Shall Not Pass, como o primeiro, que é o do Glauco. O segundo que aparece é o rastreamento tecnológico. E o terceiro que aparece é o seu, Jaqueline, tá? Então, basicamente, que é o Desafios para o Sucesso de Gestão de Projetos, tá? Então, a ordem seguiria essa. You Shall Not Pass, com o Glauco começando, indo para Kátia, né? Rastreamento tecnológico, e o seu seria os desafios, por último, tá? Muito bom ponto. Obrigada, Jaque. Mais algum ponto? Podemos entrar, Antônio? Professora, Hum. só para verificar se vocês estão conseguindo escutar bem o áudio das pessoas, né? Se todo mundo está Ah, conseguindo se escutar, e o vídeo também, né?
Isso, eu queria saber, vocês já testaram com o Antônio a apresentação? Antônio, dá para dar uma abertura para eles poderem colocar as apresentações? Sim. Vocês podem testar, gente, se vocês têm a autorização já, por favor. Tá, vou testar a minha aqui primeiro, então. Pode Isso, ser? porque você é o Combinado, primeiro, Glauco. inclusive. E testar aqui também a passagem aqui dos slides. Isso, exatamente. Bom, Glauco, aparentemente sua apresentação está ok, tá bom? Tá Nós ok, conseguimos né? ver a tela cheia e as passagens aconteceram. Beleza. Vou parar o compartilhamento. Joia. Deixa eu. Eu não estou conseguindo parar. Peraí. Aqui. Pronto. Ah, legal, coisa Então, boa. Agora a gente vai para, acho que a Kátia, né? A segunda. Tá, só um pouquinho. Vamos ver aqui isso. então. Hum, Apareceu? Não. Você tá com a tela cheia para você, Kátia, ou não? Sim. Ah, eu acho que então é o modo que você colocou no Zoom para apresentar. Acho que Hum, você cancela e põe novamente, tipo tela cheia. Talvez seja essa a questão. Você volta lá no Zoom, aí você cancela a apresentação atual. não. Ah, pronto, agora a sua apresentação saiu. Aí você põe novamente para o compartilhamento. Agora fechou a minha apresentação. Só um minuto. Tudo bem? Hum, hum. Acredito eu que seja a primeira opção, Kátia, para apresentar a tela inteira. É, vamos ver. Aparece? Só um instante, por favor. Bom, Parece. você pode expandir sua tela. No O videozinho aqui comando embaixo, né? F5 acho que dá certo. Gente, como é que eu faço? Nunca tinha Ah, feito. você pode também na opção ali, apresentação de slides, tá, Kátia? Aqui Na, embaixo. quase na parte superior ali também tem, ó, tem página inicial, inserir, design, transições, animações, apresentação de slides. Você consegue me acompanhar? Não estou Ah, encontrando isso. não, tudo bem. Então, ó, você vai para o seu canto superior esquerdo, no seu mouse, você vai Uhum. mais um pouquinho para o lado, ó, tem ali, Uhum. página inicial, você está vendo? Você consegue localizar a página inicial? É canto superior esquerdo para ti. Tá. Tá vendo? Aí você vai andando ao lado, ó, inserir, design, tá vendo agora? Não estou achando isso, gente. Meu Não? Deus, que coisa estranha. Kátia, você está com duas telas? Não, uma só. Eu estou achando que você Peraí. está projetando só a visão do editor. É, pode ser que seja isso. Tenta dar um F5 aí dentro do PowerPoint. Isso. Uhum. Não, tá? Então você volta para o Zoom, para teu compartilhamento novamente para tentar de novo. Isso. Quando você coloca lá na parte de compartilhar, Uhum. tem algumas opções, não tem? Tem screens, documents, advanced. Documents. Screens, Ó, aí pronto. você acho que no screen, que é a primeira Uhum. opção, mais abaixo dele tem a tela cheia, que é o screen tire. Sim. E aí você vai lá embaixo no share para compartilhar. Uhum. Agora ver se vai dar certo. Um instante. Deu? Bom, acho que agora vai dar certo. Você agora pode clicar no F5, por favor? Uhum. Uhum.
tá dando. Não foi? Deus, o que será que é? Que Nossa, estranho, que eu nunca tive estranho. problema no Zoom com a apresentação. Não estou entendendo. Slide control, deixa eu ver. Kátia, você quer testar, me passar a sua apresentação e eu posso te apoiar também? Pode ser Sim, uma pode ideia, ser. porque tá Eu te passo passando. pelo chat? Eu não sei se será que vai conseguir mandar o documento pelo chat? Acho que sim, tenta mandar. Tem a opção aqui, file. Na parte da apresentação de slides não consegue, não? Aí Não, sim. pois é, eu estou olhando aqui. Layout. Que estranho, gente. Slide control. Slide control. Mas o meu nome não consta. Beatriz, Glauco, Jaqueline, Raquel, Tiago, Antônio. Estranho. Será que eu tenho- Aqui no Participantes está. Uhum. É. Se quiser compartilhar seu documento no chat, eu posso tentar apresentar daqui e te apoiar. Ok, deixa eu só que agora. Aqui, parei só um pouquinho, gente. Eu tô atrasando tudo, só um minutinho. Hum. Sim, sim. Não sei se está indo, não sei, não aparece aqui. Acho que é muito pesado. Sim. Bom, Kátia, você também pode me mandar pelo meu WhatsApp, eu não tenho problema, ou pelo meu e-mail. Você pode testar outras Eu opções, caso pensei queira. exatamente isso. Sim, tu consegue colocar teu e-mail ali que eu Sim, tô vou tentando digitando, encaminhar tá? aqui. Tá, obrigado, desculpa. Disponha. Kátia, deixa eu tentar, então, a Jaqueline podia tentar compartilhar só para acelerar um Sim, pouco o processo. Qualquer coisa a uhum. gente deixa você como última Tá apresentação, o ok, Antônio vai obrigado. conversando com você, que ainda tem, né, uma horinha de cada uma das apresentações de cada um dos outros. Aí, ó, da Jaque foi. Legal, Jaque. Você já foi. Eu proponho, Antônio, para não atrasar muito, se você pudesse conversar direto com a Kátia e irem resolvendo isso daí. Você consegue? Só para a gente Sim, começar a sessão, para não atrasar demais e a gente perder muito tempo de. Tem Uhum. um tempo final, então a gente está, eu acredito, folgado, mas era bom já começar, né? Já que pode ter pessoas já esperando do evento, né? combinado, Pode ser professora. assim? Eu vou tratando com a Kátia. Kátia, deixa meu WhatsApp aí, caso você queira falar mais Ok, fácil, tá bom? ok, obrigado. Disponha. Podemos começar então? Aí, Kátia, fica tranquila. Qualquer coisa, eu vi sua apresentação. No mínimo, você passa slide por slide e acabou. O que vale é o conteúdo, eu acredito nesse momento. Mas eu acredito que vai dar certo, sim. Normalmente dá, Eu já passei para o tá? Antônio, né? Podemos começar, Antônio? Mais para não atrasar o evento, né? A Sim, minha professora, preocupação pode é essa. começar e enquanto eu aguardo o recebimento do e-mail que ela mandou, vai chegar daqui a pouquinho, a gente vai vendo a apresentação do Glauco, tá bom? Então, posso começar daqui, já direto. Já abriu para o público. É isso que eu quero saber. Já. Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos abrir nossa sessão, né? Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, né? Hoje temos os nossos palestrantes, os nossos autores. E para essa apresentação de trabalhos do 28º SEMEAD, com o tema de Ciência de Dados e Inteligência Analítica. Meu nome é Raquel Silveira Ramos, eu vou ser a moderadora dessa sessão virtual, que vai ter um pouco menos de 1 hora e 30 minutos, né? Já que a gente já tinha esse tempinho um pouquinho atrasado. Teremos 3 apresentações, cada uma delas de 15 minutos de exposição, seguido de 10 minutos de discussão sobre o trabalho apresentado. Se sobrar um tempo, nós também poderemos ter uma discussão geral final. Pedimos que todos mantenham seus microfones fechados, a não ser que seja o apresentador ou durante a discussão. As perguntas e comentários devem ser enviados via chat
Eu farei a leitura e vou organizar essas perguntas para que não tenham sobreposições e problemas durante essa fase importante. Caso então, haja esse tempo final, a gente vai fazer essa discussão conjunta, que é sempre gratificante, essas reflexões dos três trabalhos. No final, né, fiquem atentos os apresentadores ao seu tempo. Eu vou considerar 30 minutos mesmo, e nos 2 minutos finais eu vou colocar, então, uma sinalização para vocês para tomar cuidado com a finalização da apresentação. Agradeço pela presença e colaboração de todos e desejo uma excelente sessão, ok? Então, primeiro, a ordem, né? A gente já está previamente combinado. É o Will Shall Not Pass, com o Glauco. Em segundo lugar, vai ser Rastreamento Tecnológico, com a Kátia. E terceiro, os desafios, com a Jaqueline, ok? Então, por favor, né? Vamos começar agora com a primeira apresentação do primeiro trabalho, né? Com o nosso autor, Glauco, por favor, você pode colocar e eu vou começar a já contar o tempo, tá, Glauco? Ok, bem, bom dia, bom dia, pessoal. Vocês já estão vendo aqui minha tela. Bem, olá, eu sou o Glauco Gomes, eu sou doutorando pela Uninove, né, da área de estratégia, e preparei esse artigo aqui decorrente de uma outra pesquisa, né, mais voltado para Data Science e Analytics, e a gente montei aí um título que faz uma alusão aí a alguma... Quem pegou a referência pegou, né? Mas o título é You Shall Not Pass, Evidências de Comunidades e Knowledge Brokers na Produção Científica Brasileira em Administração. A ideia desse trabalho é investigar como se forma, né? Como é que é estruturada, pelo menos de uma maneira inicial, né? Um primeiro olhar sobre a produção científica em administração dentro do país, né? A premissa que a gente tem é que a produção científica ela leva a um vetor, né, de desenvolvimento técnico, científico e social. Mas essa construção, né, da produção científica, ela não é puramente técnica, ela não é exclusivamente científica. A ciência, a produção científica é feita por pessoas. Então, formam-se redes sociais. A ideia é que a gente tenha a construção de comunidades acadêmicas. E nessa configuração, né, de uma comunidade ou de várias comunidades acadêmicas, a gente tem a gente tem alguns papéis, né, nós temos alguns papéis dentro dessa estrutura. Dentre esses papéis, nós temos os intermediadores de conhecimento, ou knowledge brokers. Esses indivíduos, eles atuam ali como pontes, como links entre alguns grupos e a produção científica. A ideia por trás desse trabalho, né, é a de fazer um reconhecimento, analisar como é que se configura essa rede social de produção científica sobre a administração no país e entender a importância, o papel, o posicionamento desses knowledge brokers dentro do país, né, dentro da produção nacional. A ideia é assim, eu fiz uma pesquisa ali e a gente identificou que faltam estudos no Brasil sobre esse tema. Existem sim alguns trabalhos em nível até internacional sobre a produção científica na área de saúde, ok, mas não necessariamente dentro do nosso contexto da administração. Então, vi ali um gap, vi ali uma oportunidade e montei esse trabalho inicial, fica o destaque, e para a gente entender a importância dessas comunidades, né, identificar a eventual existência dessas comunidades e desses intermediadores. A partir daí, a gente pode tomar melhores decisões sobre construção de políticas, sobre revisão
dessas estruturas sociais de produção científica e encaminhar novos trabalhos, novas ações em relação à produção científica nacional. O trabalho tem alguns objetivos, né? Basicamente 2 objetivos, que é identificar as comunidades e os knowledge brokers, tá? E para isso, né? Ou a partir disso, aplicar redes sociais, né? Análise de redes sociais, o Social Network Analysis, o SNA, para mapear essas relações. Para o contexto do trabalho, como foi que eu configurei essas relações? A relação entre autores, coautores e editores dentro dos principais journals do país, ranqueados pelo SJR. Tá? Eu vou falar um pouco melhor disso na metodologia, mas a ideia era conhecer como é que é a relação de autores, coautores e editores dos principais periódicos nacionais em relação à produção científica nacional. Para isso, eu montei uma base de dados, né? Foram todos dados públicos, né? Eu pesquisei nos 5 periódicos nacionais melhor classificados no SJR durante o período de janeiro de 22 a dezembro de 24, dados de autores, coautores e editores. Mais especificamente, eu peguei todos os artigos dentro desse período, nesses 5 periódicos, que eu vou mostrar daqui a pouco, e considerei a relação entre quem era o autor principal do artigo, quem eram seus coautores e quem era o editor daquele artigo. Não o editor científico da revista, mas para cada artigo eu tinha lá um editor associado, né, relativo à avaliação daquele artigo, e eu peguei essa relação. Eu montei uma rede direcionada, tá? Já falando um pouquinho de SNA, eu montei uma rede direcionada para construir essa relação. Utilizei a linguagem R, né, dentro do ambiente do RStudio, com algumas bibliotecas, né, o iGraph, que é específica de SNA, o Tidyverse e o ggplot para a construção dos gráficos, e também utilizei o Gephi, que é um software específico de SNA para montar as análises iniciais das comunidades. As métricas da rede que foram construídas, né, ao final do trabalho, eu analisei 437 artigos, o que me gerou 1.381 nós dentro da rede e 1.278 arestas. Fica a ressalva que dentro dessa seleção foram só artigos de números tradicionais, não teve fluxo contínuo, não teve edição especial, não teve editorial, não teve artigo de autor convidado, tá? Foi só o processo editorial tradicional, tá? E também situações em que não havia a identificação do editor associado para aquele artigo foram desconsiderados. Eu utilizei o período de 22 a 24 para não pegar aquele período de pandemia e pós-pandemia, né, que ainda estava bem estável o processo de publicação, e fui até 24 para pegar um período fechado. Foi até o último número de 24 de todas aquelas revistas, né? A partir daí, eu fiz o cálculo da densidade da rede. Não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas está aqui no canto inferior direito. Tem um cálculo de densidade da rede. É uma rede de densidade muito baixa, ou seja, uma rede muito esparsa, o que denota ali uma baixa colaboração entre autores, e um coeficiente de agrupamento de 0,0123. Também é um coeficiente médio de agrupamento relativamente baixo. Aqui na tabela 1 estão os metadados ali das revistas que foram selecionadas. Eu selecionei as 5 revistas nacionais melhor classificadas no SJR. Tá? Eu optei por um ranking internacional, de maior comparabilidade, né? Mas, como vocês podem ver na tabela, eu também coloquei o H-Index, tá? Que é uma outra métrica internacional, e fiz um cálculo ali do número de autores por artigo, né, para cada revista. Aqui o número de edições analisadas e o número de artigos analisados e o número de editores associados
dentro das publicações. Aqui mais métricas da rede, né? O número de nós, número de arestas, que já foram citados, os coeficientes, e seguindo agora para alguns resultados do trabalho. Foram identificados cinco grandes clusters, ou seja, de uma forma bem direta e mais simples, a gente pode identificar 5 grandes grupos de pesquisadores dentro da rede, né, com características distintas, né, entre cada grupo. A modularidade da rede foi alta, porque dentro dessa visão de 5 grandes grupos, esses 5 grupos são muito díspares entre si. Eles têm uma grande aglutinação dentro do grupo, né? Mas entre os grupos existe muita diferença. Então, a gente tem, a partir daí, a possibilidade de construção de comunidades muito particulares, porque os grupos são muito díspares entre si. Um outro ponto é que, ao longo de todo o trabalho, vocês podem ver na versão final, lá no que está disponível para o evento, que eu utilizei a paleta Virids dentro do R para uma questão de acessibilidade visual. É uma paleta que meio que ela utiliza cores mais acessíveis para pessoas com problema de daltonismo, por exemplo. Falando agora da distribuição do número de links, né, da centralidade e a distribuição das relações dentro da rede, a gente tem uma distribuição assimétrica das conexões, né? A gente tem um comportamento muito tradicional de redes sociais e, em particular, de produção acadêmica, que é o acompanhamento da lei da potência. No trabalho eu falo um pouco mais sobre isso, em que muitos autores têm poucas conexões. A maior parte dos autores, veja que o quanto isso é desproporcional, muitos autores têm poucas conexões. E alguns pouquíssimos autores têm muitas conexões. Tá? É um padrão de cauda longa, como a gente chama. E aqui a gente tem uma primeira leitura de como esses brokers se comportam e como eles estão posicionados em diferentes comunidades. Tá? Essas bolinhas aqui com tamanho maior refletem o número de conexões, ou grau, ou degree, né, de conexões que esses indivíduos têm em relação às outras comunidades. E aí, olhando agora os indivíduos e suas comunidades, eu fiz uma aplicação da centralidade do Betweeners, que é uma métrica lá de SMA, e apenas 5% dos nós tem uma centralidade mais alta. E com isso, eu pude identificar 2 perfis de brokers dentro da rede. Existem conectores externos e integradores internos. Essa tabela aqui, eu coloquei os 10 maiores brokers, o top 10 knowledge brokers dentro do estudo, e faço um destaque aqui dos papéis deles. Aqui a gente tem 2 métricas que foram utilizadas para fazer essa análise: a centralidade externa e a centralidade interna. O que é que significa, por exemplo, se a gente pegar esse broker A837 aqui, todos os indivíduos foram anonimizados, tá? Isso é uma questão que eu destaco lá no trabalho. Todo mundo que recebe o prefixo A é autor. Todo mundo que recebe o prefixo E é editor, tá? Então, esse autor aqui, 837, ele participa da comunidade 4, ele tem um artigo dentro da comunidade, tá? Mas ele tem uma centralidade externa de 1. Ele tem centralidade externa máxima. E uma centralidade interna de 0,12. O que é que acontece? Esse indivíduo, ele é um conector externo. Ele é um indivíduo que faz o meio-campo entre a comunidade dele e outras comunidades. Ele gera relações entre a sua comunidade e outras comunidades. Já, por exemplo, esse indivíduo aqui, vamos lá, o E121, ele é um cara que participa da comunidade 5, tem 8 artigos na comunidade, só dentro da comunidade, e ele tem uma centralidade interna mais altíssima, né, máxima. Ou seja,
ele é um indivíduo que agrega os outros indivíduos da sua comunidade. Glauco, 2 minutos, tá? Já estou Eu sou encerrando. rápida. Ok. E aqui, só para finalizar, a gente tem algumas produções desses indivíduos dentro das suas comunidades, em relação aos periódicos analisados. Tá? Então, já finalizando, nós temos um perfil de redes fragmentadas, com pouca coesão local. Os knowledge brokers, eles são fundamentais nessa integração, tanto interna quanto externamente. A gente precisa de políticas institucionais para fomentar essa colaboração entre os grupos. A gente tem comunidades robustas, mas pouco conectadas, uma atuação estratégica desses knowledge brokers, tá? E para trabalhos futuros, desenvolver isso para periódicos internacionais, conferências, mas também fazer, e aqui eu destaco, eu já ia fazer isso, mas terminou não acontecendo para esse formato do evento, utilizar processamento de linguagem natural para identificar no resumo dos artigos se a gente tem ali um padrão temático, um padrão metodológico dentro das comunidades e entre comunidades. Esse é um próximo passo para o trabalho, né, que eu estou pensando em desenvolver. E aqui estão algumas das referências, né? E é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu agradeço. Muito obrigado. Nós que agradecemos, né, pela excelente apresentação, Glauco, né? E agora a gente abre o espaço para as discussões do seu trabalho, né? Eu não verifiquei aqui no chat, Antônio, a princípio um questionamento, mas eu tenho para você, Glauco, para a gente fazer uma interação legal, né? Afinal, a gente está aprendendo muito com você. É, o que eu tenho uma dúvida sobre qual você julgou durante todo esse trabalho, né? Que é um trabalho árduo, né? De ver essas evidências e tudo mais. A principal limitação do seu estudo, da sua pesquisa. Professora, a principal limitação, eu acredito que foi trabalhar com apenas 5 periódicos, e esses periódicos, eles, em algum momento, eles começam a funilar dentro dos próprios temas, né? Vamos lá, por exemplo, se você olhar o RBGN, por exemplo, ele tem ali dentro de um número normal do RBGN, ele vai ter alguns trabalhos a mais de finanças em comparação a outro periódico, né? Porque é uma linha mais tradicional daquele periódico, né? Digamos que outro periódico lá vai ter mais trabalhos sobre inovação. Então, esse próximo passo que eu falei de utilizar o processamento de linguagem natural para identificar alguns padrões temáticos é um ponto. A SNA, por exemplo, do jeito que foi montado aqui, ela não tem uma análise temporal. Por exemplo, eu posso ter, sei lá, no final de 23, um conjunto de artigos ou uma tendência de produção científica levando para um método X. Isso não é captado na SNA desse jeito, porque ela não foi montada com padrão temporal. Tá? Isso é, já identificando algumas dessas limitações, é que eu tenho a intenção de fazer esse trabalho com processamento de linguagem natural, colocar algum aspecto de análise temporal dentro desse contexto. Como a rede se conforma, como a produção se conforma ao longo do tempo, ou por padrões temáticos, ou por padrões metodológicos. E isso seria um desdobramento. Tem mais uma pergunta da Jaqueline. Lopes, né? Quais intervenções. Deixa eu abrir aqui, peraí. Fechou. Um minutinho só. Quais intervenções editoriais ou institucionais poderiam ser simuladas para reduzir a dependência de poucos brokers e aumentar a resiliência da rede? Olha, o que a gente poderia
para diminuir a dependência. Aí vamos lá. Tem dois pontos aqui. Se a gente for tratar da atuação externa do broker, eu acho que dá para ter políticas editoriais que minimizem isso, né? Por exemplo, uma pluralidade de métodos, uma pluralidade temática, isso ajuda a não enviesar tanto para um broker e o grupo dele. Mas internamente, aí já tem uma questão, porque a gente não consegue enxergar como está sendo a produção naquele grupo. A gente consegue identificar que existe ali uma dependência, que existe ali uma concentração em cima de um dado indivíduo. Mas dentro do grupo, isso é mais complicado. Tem que partir do grupo em fazer em promover essa pluralidade. Claro que também tem um ponto, se você quiser ainda desdobrar isso, é você entender qual é a posição desse broker nos artigos. Por exemplo, o broker, ele não necessariamente, e a gente empiricamente entende que o broker, que, sei lá, é um pesquisador mais sênior, ele não vai estar sempre como o primeiro autor do trabalho. Ele vai estar lá como segundo, terceiro, quarto autor, porque normalmente o cara é um orientador, né, ou é o líder de um grupo de pesquisa, e aquele trabalho é de um mestrando, de um doutorando. Ok, a posição dele no artigo, na rede de coautoria, também pode ser um indicativo da concentração, tá? Mas ressalto que dentro do grupo, quebrar um pouco essa concentração, essa dependência, é mais difícil. Tem que partir do grupo, né? Não é um aspecto institucional ou editorial, tá? Mas eu Respondido, agradeço a Jaqueline? pergunta. A pergunta que eu tinha, assim, a respeito disso também, era exatamente assim, se tem alguma política, alguma iniciativa de fomento, né, que você considera importante para fazer esse estímulo, né, porque é complicado mesmo, né, normalmente tem relação com o orientador, né, então tem muita relação com a Jaqueline, muito boa a pergunta também, Jaque, e muito boa a resposta, Glauco. E pensando em ações institucionais, eu me lembro, vem à cabeça a RNP, né? A Rede Nacional de Pesquisa, eu acho que tem uma política interessante. Trabalhos interinstitucionais também são um bom caminho, né? Você trabalhar minter, dinter, e você ter produção com pesquisadores de diferentes instituições é um ótimo caminho também, bem saudável, né? Vamos colocar dessa maneira. Ótimo. Alguém tem mais alguma pergunta? Muito boas respostas. Acho que agora finalizou, né, Antônio? Eu não estou vendo mais nada. Isso, professora. Então, legal, Vou interromper o compartilhamento aqui, gente. Bom, bem, obrigado. legal. Muito Então, obrigado por todos os agradeço, né, as participantes. perguntas e comentários, as respostas do Glauco, que foram muito boas, esclareceram bastante, inclusive minhas dúvidas. E vamos, então, agora seguir para o segundo trabalho. Antônio, você que vai disponibilizar agora. Deixa eu tentar, por favor, professora. Muito obrigado. Ok. Opa. Bom, acho que é a Kátia que vai apresentar, Obrigada. não é isso? Isso, muito Tá obrigada. certinho, gente? Tá Tá. ótimo. Pronto, então eu vou desligar meu microfone, Kátia, que sempre que você quiser que passe, você passa, por favor, e eu Ah, escrevo eu, aqui, tá eu bom? te chamo. Muito obrigada, Kátia, eu Antônio. só vou dar Por a nada. introdução, né? Sim, Tudo bem, Obrigada. professora? Obrigada, Antônio. Obrigada, Kátia, né? Agora vamos partir para a segunda apresentação, e posteriormente a discussão. Então, pode começar, Kátia. bom dia. Bom, o meu trabalho é sobre rastreamento tecnológico, né? Eu trabalho com ferramentas de mineração textual para extração de inteligência técnica em documentos de patente.
Sou doutoranda na Uninove, estou há um mês da defesa da tese, junto com a minha co-orientadora aqui, a professora Carla Marcolin, da Federal de Uberlândia, e eu trabalho com duas pessoas bárbaras, que é o Patrick e o Antenor, também da Federal de Uberlândia. A gente trabalha no Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com a Uninove. Antônio, você pode mudar. Ok. Bom, rapidamente, assim, eu falo em inteligência técnica, né? A extração de inteligência técnica de patentes, o que que é isso, né? É obter informações científicas e tecnológicas daqueles textos de patente, que são volumosos, né? Que tem uma estrutura bem peculiar, um texto bem complexo, né? E com a presença de termos técnicos e jurídicos que às vezes afasta grande parte das pessoas da leitura de patentes, justamente porque ela é um documento técnico estranho e um pouco diferente da estrutura de artigos, né? Então, aqui eu trago um pouco a relação dinâmica de patentes e inteligência técnica, né? Ou seja, inteligência técnica são as informações científicas e tecnológicas, as patentes, elas reúnem essas informações, e são informações atualizadas, são informações extremamente completas, né? Mas que são pouco exploradas na academia, na indústria, nas startups, onde a gente imagina que esse tipo de informação seja bastante utilizado, tá? E dentro daquela questão que a gente traz aqui, a importância dessa informação, bom, ela é fomento, ela é informação, ela é subsídio para o desenvolvimento tecnológico, para o desenvolvimento de pesquisas, né, para as questões de políticas públicas e etc. Pode passar, Antônio. Então, a minha questão de pesquisa nesse trabalho era investigar como que os métodos de mineração textual que hoje estão disponíveis, eles têm contribuído para recuperar a inteligência técnica de patentes, né? Então, com isso, a gente foi fazer uma análise do que já existia em termos de abordagens de mineração textual específico para patentes, né? E por quê? Por que isso? Porque a gente tem uma diversidade linguística e uma estruturação de texto bastante diferente de artigos, né? Então, a gente precisava analisar como é que se comportavam esses métodos. Pode passar, Antônio. Então, nossos procedimentos metodológicos, nós primeiro fizemos uma revisão de literatura narrativa para dar uma olhada como é que se comportava esse campo tecnológico, esse campo científico, né? Principalmente em relação às abordagens que já existiam, né? E os principais termos para nos auxiliar a construir a string de busca para a revisão sistemática da literatura. Tá? Então, primeiro fizemos uma revisão de literatura narrativa, encontramos diversos artigos, vimos que grande parte dos artigos e das abordagens de mineração textual de patentes estão descritas em artigos de conferência e não em artigos científicos, ou seja, a gente ainda está com uma tecnologia ainda em desenvolvimento, né? Poucos autores já conseguem ir para periódicos, e esses autores são autores estrangeiros, basicamente França, né? A gente tem um grupo na França muito forte trabalhando com essas questões de mineração textual em base de patentes. Para a revisão de literatura, eu utilizei as bases Scopus e Web of Science, né? E aí a gente foi identificar quais eram as abordagens que trabalhavam mineração textual e documentos de patente. Quando a gente começou a analisar esse conjunto de documentos, a gente identificou uma situação bem peculiar que, desde 2000, alguns estudos, ou grande parte dos estudos, se direcionando para as questões da teoria TRIZ. Teoria TRIZ é a teoria da resolução inventiva de problemas, é uma teoria russa, né? É um pesquisador russo que começou a desenvolver lá em 1946, né? E ele trabalha muito com os termos de patentes, né? Os termos do processo inventivo. Ele criou um conjunto de 39 princípios inventivos, que ele diz que as patentes, basicamente, elas têm um padrão de apresentação desses problemas técnicos, né? E em função disso, eu direcionei a minha segunda pesquisa, ou seja, a revisão sistemática, para olhar
mineração textual de patentes é baseado nessa questão da teoria da resolução inventiva de problemas. Por quê? Porque já utilizava alguns conceitos bem disseminados dentro de documentos de patente, tá? Então, aqui, sem entrar em maiores detalhes, mas a string de busca, ela, obviamente, traz o acrônimo, mas ela também traz o nome da teoria por completo, e todas as ferramentas da teoria TRIZ, que eu não explico aqui, mas que foram fundamentais para fazer uma busca bem apurada. E por que eu escolho a base Scopus? Porque nas bases Scopus eu consigo acessar os anais da Conferência Internacional da TRIZ, né, que é a grande conferência que traz todos os grandes estudos na área de mineração textual utilizando TRIZ. Tá? Eu utilizo o protocolo Prisma, que eu mostro na próxima página. Pode passar, Antônio. Então, aqui eu apresento o protocolo Prisma, né, a minha string de busca. O meu campo de pesquisa foi título, resumo e palavras-chave, né? Eu peguei todos os artigos e artigos de conferência em inglês até dezembro de 2024, para fechar todo um ciclo. Selecionadas 111 publicações, e aí eu vim com os critérios de inclusão e de exclusão, né? E nós chegamos a 71 publicações que efetivamente me descreviam abordagens de mineração textual de documentos de patente, descreviam essa abordagem de forma suficiente para que a gente conseguisse entender como é que se dava o processo analítico, o processo de pré-processamento e de processamento das informações, tá? Pode passar, Antônio. O que a gente identificou? Que a gente tem um problema de desempenho, né, nas questões de mineração textual, principalmente em relação às abordagens semânticas, ou seja, as ferramentas conseguem fazer extração de informações, mas principalmente em patentes, tu tem que capturar o contexto semântico. E as ferramentas não capturavam o contexto semântico. Então, vinham palavras dissociadas onde a gente perdia o conteúdo semântico, né? O entendimento de, afinal, qual o problema técnico que esta patente resolve. Isso não se conseguia capturar, não se consegue capturar ainda com eficiência, né? Uma das principais questões é porque os termos de patente são jurídicos e também técnicos, né? Outra questão, se usa muito sinônimo em termos de patente, em documentos de patente. Eu posso falar a mesma coisa utilizando uma série de palavras sinonímicas, né? E o que se observa é que em todas as abordagens, uma intensa intervenção manual. Então, é um processo que se torna muito caro. A mineração textual de patentes exige, primeiro, um técnico no assunto, né? Uma pessoa que saiba ler patente e que tenha o conhecimento daquele campo tecnológico, né? E demanda um grande tempo para essa rotulação desses termos para fazer a captura da informação. O que a gente observa? Que os documentos, a partir de 2020, começam a trazer a inteligência artificial como uma ferramenta para ser utilizada nessa mineração textual, né? E aí a inteligência artificial ela consegue extrair unidades semânticas e algum tipo de relação entre essas unidades, ou seja, substantivo, verbo. A gente começa a ver que a gente consegue retornar alguma informação que faz sentido, ou seja, eu consigo extrair informações que, de alguma forma, se aproximam daquilo que aquela patente pretende responder enquanto solução para um problema técnico. Tá? Pode passar, Antônio? Né? E aí, aquilo que eu já falei para vocês, assim, que então a gente identifica 2000, depois a gente consegue ver em 2020 a introdução de processamento de linguagem natural e inteligência artificial, né? E a ferramenta TRIZ, nesse momento, ela é muito importante, por quê? Porque a ferramenta TRIZ organiza os termos em forma de uma ontologia. Então, eu consigo pegar objeto, verbo, né, como uma função, e tarefa, e consigo, então, com base numa tríade de termos, né, que é tarefa, objeto e função, extrair um conteúdo, inteligência técnica de patentes, que é o que eu chamo, né, um conteúdo técnico que faz sentido como uma resposta para um problema que a patente pretende resolver, tá?
Aqui, só rapidamente, a teoria TRIZ é em 1946, é um engenheiro russo. A teoria TRIZ ela é bastante utilizada hoje em grandes empresas, as ferramentas da teoria TRIZ são muito aplicadas hoje em grandes empresas, tá? Para solução de problemas técnicos, mas ainda a gente tem um problema com a teoria TRIZ, que é uma teoria que os termos precisam ser atualizados. E a gente tem mais essa questão ainda, que é a gente, em pleno século XXI, com termos ultramodernos de robótica, IA e etc., e a gente está com uma teoria com termos de 1946, né? Então, além de tudo, a gente tem a adaptação desses termos à contemporaneidade, né? Ao nosso momento atual. Pode passar, Antônio? Então, o que a gente identifica lá naquelas abordagens? Quer dizer assim, só lembrando assim, as abordagens normais de mineração textual de patente já enfrentam um grande desafio, né? Que retornar a informação mais adequada possível para o entendimento do que a patente informa. Com a teoria TRIZ, a gente tem também algumas questões muito menores, mas ainda bastante desafiadoras, né? Que são a questão dos termos sinonímicos e ambíguos, né? Então, a gente tem para um mesmo termo que em ambientes diferentes tem significados diferentes, né? Mouse, por exemplo, seria o mais, né? Na biologia tem um sentido, na área da informática tem outro, né? A questão de estruturas e frases complexas, geralmente texto de patente, as frases são longas e muito complexas, né? E a questão da terminologia variada, principalmente quando a gente analisa patentes em diferentes idiomas, né? Quanto às ferramentas TRIZ, a gente tem ainda uma dificuldade de entendimento das ferramentas TRIZ, né? E a desatualização de alguns termos, né? A questão das abordagens de mineração textual ao idioma, a gente tem um problema muito sério, que é a adequação das ferramentas para os idiomas, para as linguagens de poucos recursos, como é o caso das ferramentas em língua portuguesa ou espanhol, ou ainda tem francês, né? A gente tem, para as linguagens em larga escala, que é o inglês, as ferramentas são bastante importantes e interessantes. Quando sai um pouco desse território, a gente começa a ter problema. E o principal, que é disponibilizar a disponibilidade dos textos de patente. Muito embora eles estejam gratuitamente disponíveis em bases de abrangência internacional, algumas jurisdições, e aí eu encaixo o Brasil, os documentos de patente são disponíveis, é disponibilizado apenas o resumo, e o restante da informação está em artigos, está em documentos em PDF, né? Então, eu ainda já tenho que usar mais as técnicas de OCR para leitura dessa informação. Então, eu não consigo acessar esses metadados de uma forma muito fácil. Pode passar, Antônio? Né? A gente foi analisar a seção de sugestões para investigações futuras, né? E o motivo da gente analisar é porque, na realidade, esse aqui foi o início do meu trabalho de doutorado, né? Mas a gente está desenvolvendo um método de mineração textual de patentes em língua portuguesa. Então, nós vamos olhar o que essas pessoas, o que esses pesquisadores, quais as agruras na caminhada deles e o que eles sugeriam em trabalhos futuros, né? E eles trazem justamente isso, utilizar o uso das ferramentas de processamento de linguagem natural, né, para extração de informações inventivas de patentes. E aqui tem um importante autor, né, que são dois professores franceses que trabalham muito com isso, Bergiudini e Cavalucci. A questão dos sinônimos, antônimos e homônimos, que é um problema em patente, porque elas causam muito ruído e confundem, né? Kátia, cuidado com os 2 minutinhos, tá? Tá. Atualização dos termos da TRIZ e comparar a qualidade das respostas analisando diferentes seções da patente. Pode passar, Antônio. Bom, aqui. A contribuição teórica, então, do meu estudo, né? Eu consegui sistematizar as ferramentas de mineração textual de patentes e analisar como essas ferramentas têm auxiliado na recuperação de inteligência técnica, né? Então, a gente fez uma análise da parte metodológica e das etapas desse processo analítico. Nós debulhamos todos os estudos, os 71 estudos, analisamos todas as etapas desse processo analítico, né? E como contribuição prática, inclusive esse artigo foi publicado numa revista muito interessante assim, na nossa área.
como contribuição prática, né, a gente contribui para o avanço na área, fornecendo dados para apoiar o desenvolvimento de métodos analíticos voltados à extração de informação de patentes. Quer dizer, isso aqui subsidiou o desenvolvimento, deu um aporte para o desenvolvimento do nosso método, que a gente desenvolveu no LIA, né, Laboratório de Inteligência Artificial da UFO, e que os nossos resultados são bem promissores, assim, em comparação com o que já se encontra na literatura científica. Pode passar, Antônio? Então, uma das questões, uma da grande preocupação do nosso trabalho é democratizar as informações tecnológicas que estão contidas nos documentos de patente e ampliar o uso dessas informações, né, tanto na academia como na indústria, como pelo governo, né? E no contexto da Agenda 2030, né, as patentes elas representam uma fonte de conhecimento extremamente rica, subutilizada, né, e que pode aportar informações extremamente importantes para identificar lacunas tecnológicas, perfil de pesquisa e subsídios para desenvolvimento de políticas públicas e inovação. Paty, você consegue terminar agora? Porque já Consigo. deu os 15 minutos. E essas são as referências legal. bibliográficas e fico à disposição. Obrigado. Nossa, perfeito. Foi no talo, né? Foi. Eu Eu tava tenho desesperada. dificuldade em cumprir tempo. Não, mas cumpriu, Ok, cumpriu. obrigada. Olha, eu sou uma pessoa que sou apaixonada por patentes, né? Eu já trabalhei com isso, então, em multinacional como na USP. Então, eu acho muito interessante o seu tema. Mas antes da minha pergunta, já tem uma pergunta do Antônio, né? Ele pergunta por qual motivo apenas o Scopus foi escolhido para a RSL? Quando a gente fez a primeira revisão, na realidade eu fiz uma revisão sistemática da literatura, eu não trouxe aqui porque seria muito extensa, eu fiz 2 revisões sistemáticas. Quando eu fiz a primeira, a gente identificou que da Web of Science vinham praticamente os mesmos artigos, e na Scopus eu conseguia pegar todos os artigos de conferência da conferência TRIZ, que eu não conseguia pegar na Web of Science. Então, assim, na segunda eu optei por focar só na Scopus, onde me veio um número maior de artigos e com a descrição das metodologias. O meu problema maior é que eu não conseguia encontrar os artigos apresentavam os resultados, mas não descreviam a metodologia. E eu precisava da descrição da metodologia, pré-processamento, pós-processamento, extração, identificação dos termos, e isso eu consegui em todos os artigos da Scopus. E outra pergunta da Jaqueline Lopes Dias: quais são as maiores dificuldades para aplicar a solução em português? Jaqueline, é o meu método de mineração textual, né, que eu vou defender agora em dezembro. Sim, muitas dificuldades. Primeiro, porque a gente não tem especialista suficiente para fazer rotulação manual desses termos, né? Então, o que que a gente fez? Eu construí uma ontologia, nós baixamos 24 mil termos, temos 24 mil relações ternárias, né? 3 termos que se relacionam, oriundos da TRIZ, tá? Traduzimos esses termos todos para o português, analisamos a coerência deles em termos de semântica e classificação como substantivo e verbo, e utilizamos essa ontologia na nossa ferramenta de inteligência artificial para fazer extração de termos. Né? Então, com isso, a gente não precisou ter anotação manual, marcação manual por parte de especialistas. O nosso resultado foi muito bom, foi 76,3%, por exemplo, de retorno. Quer dizer, isto, se falando em mineração textual de patentes, foi muito bom mesmo. A IA nos auxiliou bastante e nós conseguimos, usando a IA também, atualizar esses termos. Hoje, a nossa ferramenta consegue atualizar esses termos com base na leitura dos documentos de patente. E uma outra questão são as ferramentas de inteligência artificial, né, de processamento de linguagem natural, nenhuma adequada para fazer a extração de termos em língua portuguesa. Então, todas nós tivemos que fazer adequações, e aí eu trabalhei com dois alunos da UFO,
né, para a gente fazer essas adequações e construir o prompt para fazer a extração. Kátia, o Antônio mandou os parabéns pelas 2 revisões sistemáticas durante o doutorado e ansioso para ver e usar o método desenvolvido. Isso tem relação com a minha pergunta. Eu queria saber esses próximos passos. Para mim, eu gostaria que você esclarecesse um pouquinho mais dessa análise, né, para que se converta em uma metodologia aplicada, que é o que de certa forma, é uma continuidade do que o Antônio comentou. Como que você vê isso? Desculpe, Quais seriam os próximos passos para essa sua análise, né, para que na se realidade, converta essa em análise, algo sim, aplicado? na análise, essa análise subsidiou, então, foi um marco para identificarmos que, bom, se vamos trabalhar com extração de inteligência técnica de patentes em língua portuguesa, precisamos, então, não ter intervenção manual, ou a mínima intervenção manual, e construir a ontologia. Construímos a ontologia, né, ela tem 24.000 relações ternárias, e construímos o método, né? Este método utiliza inteligência artificial, está baseado na ontologia e está rodando, né? De 24.000 termos, hoje a gente tem mais de 100.000 relações ternárias com base no que a gente já extraiu. E, na realidade, isso nos aproximou dos grupos de pesquisa na França, né? Nós somos o primeiro grupo de pesquisa, então, que trabalhou com essas questões aqui no Brasil, e eu estive fazendo doutorado de sanduíche em Portugal, retornei em fevereiro, e durante todo o meu doutorado de sanduíche eu tentei conversar com esse grupo na França e eu nunca fui atendida. No momento em que eu tive o primeiro artigo publicado, né? A gente teve um artigo publicado numa revista de fator de impacto 9. Eu encaminhei a cópia do artigo e eu recebi o retorno dos pesquisadores. Então, para minha grata surpresa, a gente vai começar a trabalhar junto, eles com as ferramentas deles, nós com as nossas, para tentar unir esforços e melhorar a mineração textual de documentos de patente aqui do Brasil, né? Com base nas patentes que a gente extraiu da base do NPI. Muito bom. Para quem trabalha como eu em pesquisa, desenvolvimento e inovação, é ótimo que está cada vez mais Exato. aprimorando mais. É. Olha, muito boa a sua apresentação. Eu agradeço, né, em nome do SEMEAD, né, veio com várias informações importantes, né, e uma exposição do Brasil muito boa. E então a gente finaliza. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, né, Antônio? Só confirmando a sua apresentação e daremos início ao próximo trabalho. Parabéns. Obrigada. Vamos lá, então agora é o último projeto, infelizmente, que está sendo tão boa a discussão. Agora vem a apresentação da Jaqueline. Jaqueline, novamente, né? Vamos começar com os 15 minutos, começando a partir. Podemos começar a partir de agora? Sim, Então, podemos começar. iniciando a partir de agora. Bom dia a todos. Eu sou a Jaqueline, né? Eu atuo como cientista de dados em uma consultoria que oferece soluções baseadas em dados. Hoje eu vou apresentar, né, esse artigo que a gente submeteu, que é o Desafios para o Sucesso na Gestão de Projetos na Área de Ciência de Dados, desenvolvido por mim sob a orientação da professora doutora Raquel, que está aqui com a gente. Então, para dar início, né, eu vou passar aqui um pouco dos principais tópicos, né, que é também como está estruturado o artigo, né? Então, iniciamos com a introdução, destacando aqui a importância da ciência de dados e sua abordagem multidisciplinar. Passamos para a fundamentação teórica, metodologia de pesquisa adotada. Depois eu destaco os principais resultados e, na conclusão, né, os principais pontos que foram identificados para superar, né, esses desafios dos projetos de ciência de dados. E encerro aqui com as principais referências. Iniciando aqui com a introdução, né? Então, cabe destacar, né? Aqui a gente, na sessão de hoje, tem algumas aplicações de ciência de dados, né? Mas trazendo aqui o que é ciência de dados, né? É uma área que ela impulsiona várias decisões em diversos setores, tanto na indústria, finanças, tecnologias, serviços de saúde, por meio de desenvolvimento de soluções baseadas em dados. O que é muito destacado são os modelos preditivos, né? Mas existem diversas soluções, né? Desde essa parte de mineração de dados, identificação de clusters, né? Basicamente, então, trata, né? A gente tem um conjunto de dados e vamos extrair valor desses dados através da coleta, do armazenamento e análise desses dados. E
esses dados vão apoiar aqui a tomada de decisão. Então, trata-se dessa área multidisciplinar que une, em geral, matemática, estatística e computação. Mas os desafios, eles vão além dessas disciplinas, né? Oferece desafios aqui voltados para aspectos gerenciais, alguns deles, né? A falta de coordenação, uma comunicação ineficaz, um escopo não definido, pouco envolvimento dos stakeholders. Então, esses fatores, eles acabam dificultando que esses projetos cheguem, de fato, à produção, impactem a área de negócio ou a sociedade como um todo, né? Dependente do que é voltado ao projeto, né? Podendo ser diversos setores. Por isso é relevante também a gente ter esse olhar, trazer essa visão gerencial, olhar aqui metodologias que possam ser robustas, né, para fazer essa gestão dos projetos de ciência de dados. Então, falta processos eficazes, a falta desse processo compromete o sucesso dos projetos de ciência de dados. Então, embora a área esteja avançando bem, né, tecnicamente, com a aplicação dos métodos, né, em determinadas áreas, muitas vezes essa solução não chega na prática, né, no objetivo final, devido à ausência dessas metodologias de gestão aplicadas, né, existem as metodologias, mas muitas vezes elas não são aplicadas nesse tipo de projetos. Então, uma solução possível, então, é adaptar metodologias ágeis a essas necessidades, dadas as características, né, do projeto de ciência de dados, buscando aprimorar a eficiência, a comunicação e a entrega de valor do negócio para a sociedade. Então, o objetivo aqui principal desse artigo foi investigar esses desafios implementados em projetos de ciência de dados, analisar metodologias de gestão, como elas, né, podem ajudar a superar esses desafios e propor soluções que aumentem a taxa de sucesso desses projetos. Então, vamos seguir aqui trazendo a fundamentação teórica do artigo, né? Então, iniciamos com a revisão bibliográfica que focou em 3 áreas relevantes, né, para a metodologia ser robusta nos projetos. A primeira seria a gestão de equipes, né, com a ênfase aqui na coordenação de pessoas da equipe, na definição clara dos papéis. Temos a gestão de projetos com um escopo claro, comunicação estruturada, a gestão de dados e informação, tratamento de qualidade desses dados, da segurança, governança dos dados, e também foram analisadas metodologias ágeis, vamos dizer, tradicionais, como Scrum e Kanban, que são geralmente utilizadas, e específicas, como CRISP-DM, DataOps, KDD, Agile Data Science, TDSP. Então, essa revisão, ela não só, né, ampliou o conhecimento dentro do que já estava sendo utilizado, mas também foi base para conduzir a pesquisa exploratória. E então, aqui os principais pontos oriundos dessa revisão para a gestão de equipes, né? Que enfrenta desafios como a falta da coordenação, colaboração limitada, uma comunicação inadequada com stakeholders, dependência de poucos especialistas e dificuldade em formar equipe diversa. Entre as soluções identificadas estão a definição clara desses papéis, criar equipes multidisciplinares, investir em capacitação contínua e promover políticas de inclusão. De forma geral, ter uma liderança que seja adaptativa, comunicativa, né, trazer uma comunicação eficaz entre os membros e os stakeholders, né, envolvidos no projeto, desenvolvimento contínuo dessa equipe, então se mostra como essenciais, né, para superar os desafios dentro desse pilar, dessa área, né, de gestão de pessoas, né, de equipe. Aqui na gestão de projetos de ciência de dados, os principais desafios são a falta de organização, previsão imprecisa, foco excessivo em detalhes técnicos e baixa utilização dos resultados. Entre as soluções mapeadas está o alinhamento das expectativas, o uso de ferramentas de gestão de projetos como EAP, matriz de risco, adoção das metodologias ágeis, de certa forma tem que ser adaptadas, né, aqui, mas a adoção dessas metodologias, implementações de governanças e abordagens estruturadas vão ajudar a superar alguns desses desafios durante essa execução do projeto. Dentro aqui da gestão de dados de informação, os desafios estão a baixa qualidade nos dados, a preocupação, né, com a segurança e a privacidade, a integração de sistemas antigos, né, sistemas legados a novos sistemas, dificuldade de reproduzir resultados, seja devido à perda de conhecimento ou rotatividade de profissionais. Soluções encontradas aqui incluem ter repositórios centralizados, né, para fazer bem a gestão do conhecimento, utilização de ferramentas de governança,
para conformidade e segurança e adotar práticas ágeis, né, para realizar ajustes de forma rápida, assim que necessário. E aqui com relação às metodologias, né, ágeis e híbridas que são indicadas. Para lidar com as incertezas trazidas, né, diante do projeto de ciência de dados, o Scrum ele facilita até adaptações rápidas, mas nem sempre se ajusta bem às tarefas exploratórias ou voltar em uma etapa anterior. Já o Kanban oferece transparência e equilíbrio no fluxo de trabalho, mas carece de uma estrutura formal para a definição de equipes multidisciplinares. No geral, ambas contribuem para a coordenação e colaboração em contextos imprevisíveis, são muito utilizadas, especialmente o Scrum, mas elas necessitam de adaptações. E aqui a gente mapeou algumas, né, não são todas, as metodologias específicas para a gestão de projetos de ciências de dados, que elas contribuem de forma eficaz para o sucesso desses projetos. Temos a CRISP-DM, que é a mais conhecida e utilizada, ela organiza, mas ela é pouco flexível para dados em larga escala. Temos o DataOps, que traz automatização e colaboração, mas exige mudanças culturais. O KDD ele é detalhado, porém demanda muito tempo e pré-processamento. No pré-processamento dos dados, né? Ainda acaba tendo foco excessivo nessa etapa, que é só uma das etapas do processo de desenvolvimento do projeto. Agile Data Science, que ele é adaptável, mas pode falhar em projetos que exigem maior precisão. Já o TDSP, ele promove a organização, mas é menos indicado para projetos altamente inovadores. Cada um, então, eles têm vantagens e limitações e vai depender do contexto. Então, necessitando ser adaptado a cada contexto do projeto. Então, mas quando bem aplicados, né, busca seguir, eles ajudam a alinhar os objetivos de negócio, otimizar os processos e melhorar a colaboração, né, em projetos de ciência de dados. Então, agora, em relação à metodologia que a gente adotou, foi uma pesquisa exploratória. Essa pesquisa, a gente seguiu 3 etapas, né? Iniciando pela elaboração de um questionário em 4 partes. O questionário captando o perfil dos respondentes, os desafios enfrentados e metodologias, tanto tradicionais quanto específicas. A coleta de dados foi realizada em setembro de 2024, né, passado, via um formulário anônimo, Google Forms, com a seleção de uma amostra representativa de 44 profissionais que foram convidados e tivemos o retorno de 22 desses 44, então a taxa de adesão de 50%. Fizemos a análise aqui via Python, no qual foi compilado os resultados, né? E comparados também com o que a gente encontrou na revisão bibliográfica. Com isso, realmente, os resultados aqui da pesquisa, né? Exploratória. Com relação ao perfil dos respondentes. Então, como eu disse, foram 22 respondentes, né? Sendo que aqui, em sua maioria, 64% são cientistas de dados, predominantemente entre todos os profissionais são sêniores ou especialistas, com relação à rotatividade na sua estadia nas empresas, 41% está há menos de 1 ano, indicando uma alta rotatividade, 82% trabalham em equipes pequenas, o que pode limitar, né, a colaboração, já que equipes maiores e multifuncionais, eles são apontados como um dos fatores de sucesso para o projeto. Com relação aos desafios enfrentados pelos projetos de ciência de dados, se destaca o impacto positivo percebido, 68% dos respondentes, 45% destaca o sucesso em projetos como apenas moderado, então essa diferença, né, destaca a dificuldade de atingir os objetivos. Na gestão de equipes é destacado a dependência de poucos especialistas, a falha na comunicação com stakeholders, e que poderia ser mitigada aqui com a captação contínua e comunicação estruturada. Na gestão de projetos, falta organização, né, para 59%, clareza nos objetivos, então, como já disse, a ferramenta GAP, matriz de risco, poderia ajudar, e no quesito dados e informações principais foi a baixa qualidade dos dados e a perda de conhecimentos, ambos apontados por 77% dos respondentes, então, que reforça que ter repositório centralizado, validação contínua dos dados desses modelos criados são benéficos, né, ajudam no sucesso dos projetos. Então, esses desafios aqui apontados pela literatura, que a gente evidenciou aqui na prática, né, com essa pesquisa. O Scrum e Kanban foram apontados por 95,4%, né,
quase totalidade dos respondentes como metodologia, especialmente o Scrum, ainda que 60% disseram que essa metodologia ajuda parcialmente, né, indicando a necessidade de lidar com a natureza incerta, exploratória de ciências de dados, não consegue abranger apenas com o Scrum. Já entre os que conhecem as metodologias específicas, CRISP-DM é a mais consolidada, conhecida por todos, DataOps e KDD foram citadas, mas ainda são pouco conhecidas. E, apesar disso, né, temos que 57% acredita que essas metodologias especializadas poderiam, sim, melhorar a entrega dos projetos, né? E, entre alguns comentários, né, que a gente tinha uma pergunta aberta, foi destacado a rigidez do Scrum, a falta de compreensão organizacional sobre o que é ciência de dados, né, e também a forma de desenvolvimento da solução, e a importância de adaptar a metodologia ao contexto, né, e à maturidade da equipe. Então, isso também foi destacado, essa importância de ter essa adaptação. Jaque, Então, cuidado com o para tempo agora. concluir, eu vou destacar aqui as principais contribuições, né, que foi ampliar a compreensão dos desafios enfrentados em projetos de ciência de dados. Observei que, apesar da ampla adoção dessas metodologias, ainda há necessidade de realizar adaptações para enfrentar os desafios específicos relacionados muito aqui à gestão, né, de equipes, com a comunicação entre stakeholders, governança e gestão do conhecimento. Para enfrentar esse desafio, pode ser adotado estratégias como implementar um modelo híbrido, né, que combine ali as metodologias ágeis com frameworks específicos de ciência de dados, como o CRISP-DM, e fomentar a capacitação contínua das equipes, fortalecer a comunicação, né, com as diversas partes interessadas do projeto, utilizar repositórios centralizados para a preservação do conhecimento. E então essas práticas, elas têm se mostrado eficazes para superar, né, como mapeado nos artigos, e as dores também na pesquisa exploratória, né? Então, esse trabalho vem com isso, destacar, né, quais seriam essas boas práticas. São essas as boas práticas que podem levar o sucesso, né, dos projetos de ciência de dados. Aqui está entre algumas das principais referências utilizadas nesse trabalho. É isso, muito obrigada. Muito bom. Mais um trabalho, né, apresentado. Muito obrigada, Jaqueline. E agora faremos a última discussão do último trabalho, com cerca de 10 minutos, né, para comentários e perguntas. Alguém, até agora não apareceu nenhuma pergunta aqui. Alguém tem. Eu tenho uma pergunta para você, Jaqueline, apesar da gente trabalhar juntas, né, como orientadora. Eu gostaria que você colocasse um pouco, de todo esse trabalho que você estudou, né, e trabalhou, né, o que que você consegue aplicar muito, que você trabalha com ciências de dados na prática, né, numa consultoria, você leva nos seus trabalhos do seu dia a dia como cientista de dados? Sim, então, principalmente a parte inicial do trabalho, né, da comunicação. Então, eu trabalho hoje dentro da indústria química. Então, estabelecer esse diálogo com as partes interessadas. Então, em geral, eu trabalho com alguém que é especialista no domínio e tem os gerentes. E aí, eu busco, né, então, como essas metodologias trazem, né? Em geral, todas elas vão falar para começar pelo entendimento do negócio e do problema. Porque muitas vezes eu quero usar a inteligência artificial. A IA vai fazer. Mas, às vezes, não é isso que a pessoa está precisando para aquele problema específico, porque pode ser muito pesado. E, então, esse é um dos pontos. E outro que eu destaco fortemente é a questão da gestão do conhecimento. Muitas vezes eu entro dentro do projeto, que é um modelo que foi desenvolvido, mas não tem documentação, não sabe quem que fez, e aí tem um retrabalho. Então, eu sempre tive, assim, só fui aprimorando essa questão. Se eu sair hoje da empresa, eu quero que alguém consiga dar continuidade ao meu trabalho. Então, eu acho legal ter repositórios para a gente evitar que alguém, não, mas foi a Jaqueline que fez e tal. Então, eu acho que isso são grandes dores, assim. E também para desenvolver soluções que de fato sejam implementadas. Então, tem uma dificuldade também com a questão do monitoramento. Depois
depois que o modelo é feito, ele foi treinado com um certo tipo de dados. Pode ser que durante a implementação, essa característica, a destruição dos dados mudem. Então, é importante ter essa parte do monitoramento, né? Não só da qualidade que a gente vai ter dos dados que a gente vai utilizar, mas depois da qualidade da previsão desses modelos. Então, algumas vezes pode se passar negligenciados, até porque essas soluções de ciência de dados, em muitos setores, ainda não era muito comum. Né? No banco sempre teve modelos de predição e em alguns setores, mas outros que estão utilizando agora ainda não. Então, são esses pontos, assim, de forma geral. Muito bom. E o Glauco tem uma pergunta. Jaqueline, em alguns dos seus resultados, você visualizou interface com aspectos de maturidade, entre parênteses, organizacional, letramento de dados, governança, etc. Então, a pesquisa foi muito focada em questão da dor, né? Então, entre as dores, dos comentários foi esse, né? De falta de conhecimento do que é ciência de dados e que eu te ajudar com esse letramento, esse maior entendimento. Eu mesma, onde eu estou alocada hoje, a gente mantém uma guilda de ciência de dados, onde a gente aborda, né, que ajuda as pessoas a entenderem mais da área, só que tem uma adesão um pouco baixa, seja por falta de tempo, né? E aí, quando chega a demanda, você vê que talvez se a pessoa tivesse conseguido frequentar, mesmo assistir às gravações, isso poderia ser sanado, tanto para refinar melhor a demanda, quanto para saber as potencialidades para aplicar, né? Então, às vezes, pode ter lugares que poderia ter oportunidade maior de ser aplicado e não está sendo explorado. Então, essa foi uma das dores, assim, dos profissionais com relação a isso. Glauco respondeu essa pergunta, que é uma pergunta bem aberta, né? Maturidade. Aqui, ele agradeceu aqui, obrigada, né? Mais alguma pergunta? Que eu acho que a minha principal era essa mesmo, né? Porque realmente acho que tem até uma confusão da pessoa que fala de TI, né? E de ciência de dados, não é, Jaqueline? Eu percebo assim, eu sou mais formuladora e sou mais ligada em inovação, gestão de inovação, mas a gente percebe que existe, né? Essa dificuldade até de entendimento mesmo, né? As pessoas acham que parece que é a mesma coisa. Eu vejo até nas avaliações, né? E nas perguntas que normalmente fazem para você, né? Ah, Sim. Porque a gente, para desenvolver um software, talvez tenha requisitos mais fixos. Eu quero um botão, eu quero que faça isso, e para executar testes e tal é mais fácil para validar com o usuário. Mas para o modelo, eu quero um modelo que prediz tal coisa. Vai depender se os dados que você tem é suficiente para fazer essa predição. Às vezes, muitas vezes também chega, eu quero usar IA generativa, mas é isso também tem, às vezes, que como tá em alta, né? Muitas vezes também a estratégia da empresa está utilizando aquela tecnologia. Então, às vezes tem aqueles que adotam tanto que querem usar a última, e tem outros que às vezes, né, não têm os dados suficientes, não estão ali e querem também utilizar. Então tem não sabe que a natureza incerta. A gente vai construir um modelo, pode ser que não atenda, pode ser dar uma performance ruim. É, então tem um certo um nível grande de certeza, né? Quando vai ser feito pela primeira vez. Por exemplo, num banco que já tem ali as variáveis coletadas continuamente, já é mais comum, já tem um ambiente mais controlado, mas já nunca foi aplicado, então ainda não sabe realmente qual vai ser a técnica. Muitas vezes pode ter frustração, então, porque a IA ainda não está fazendo tudo, assim, pegando. O pessoal tem muita essa expectativa. isso mesmo. E acho que não tem mais nenhuma pergunta, né, Antônio? Pelo menos aqui, acho Não, que. professora. Então, eu agradeço as considerações, viu, Jaqueline, e as colocações nas perguntas. E a gente tem um tempo, né? A gente conseguiu, além de apresentar nos tempos, né, com 15 minutos, a gente pode abrir agora para uma discussão geral, se tiver algum parecer. Eu tenho um comentário a fazer para todos os palestrantes, né, a respeito, parecido com a pergunta que eu fiz para a Jaqueline, né, que a gente sempre faz os estudos. E são sementinhas que vão poder ser exploradas, né, por outros pesquisadores, né? Não são, é um filho que a gente cria e joga no mundo, né?
E aí eu queria perguntar, né, se puder, se quiserem seguir a mesma ordem, né, do Glauco, Kátia e Jaqueline, é, o que que vocês levam de toda a pesquisa que vocês fizeram, de toda essa experiência desse trabalho? Tem alguns que vão continuar, né, Kátia? Eu espero que dê resultados, o Glauco também, porque essa relação, né, que ele tá fazendo da academia é muito importante, né? Eu sou uma das adeptas à Open Innovation, né? Tanto que eu fui para a academia exatamente para fazer essa ligação mais contundente, ter o research interno, né, nas universidades aparecendo, né, trazendo benefícios com as empresas para a sociedade, né? Então, eu gostaria que vocês deixassem até meio que um recado do que vocês, como pesquisadores, né, aproveitaram, pretendem, né, para a própria vida profissional de cada um de vocês. Se vocês pudessem fazer essa colocação, a não ser que tenha alguma pergunta, alguém, acho que não, né? Então a gente poderia ir para essa finalização. Pode começar, Glauco? Posso começar? Bem, eu acho que o principal aprendizado que eu tiro da realização desse trabalho é que dá para mostrar empiricamente algumas, alguns aspectos de identidade, características próprias da produção nacional, né, a partir daquela metodologia. Mas ainda tem muito mais coisa para a gente conhecer, né? Ah, não necessariamente tem que ser analisado de um ponto de vista negativo. Assim, não, o cara que é broker, ele é o cara que retém o conhecimento e só ele que deixa acreditar. Não, ele pode ser, assim, a gente pode encarar aquilo como um articulador, né? Como um indivíduo que articula a produção científica entre duas comunidades, entre dois conjuntos de pesquisadores. Isso pode ser algo positivo. A gente não precisa olhar simplesmente um lado negativo. Entender melhor as características de cada comunidade, de cada grupo, e aí levar para um nível institucional para entender potencialidades sei lá, digamos, a gente tem lá um grupo de pesquisa que é muito profícuo em inovação aberta dentro da USP. Beleza. Tem um trabalho a ser desenvolvido, sei lá, na Federal de Sergipe, que poderia se beneficiar de metodologia, de trabalhos, de visões do professor X, da professora Y, que estão nesse grupo lá da USP. Comunicação. Coloca os grupos para conversar. Isso é política proativa de produção científica nacional. Então, eu acho que um aprendizado é que a gente tem campo para ir para essa linha, né? E olhar positivamente para essa rede, né? No final das contas, a gente tem uma rede social de pesquisadores voltados à produção científica. Aproveitemos isso positivamente. Acho que é isso. Está mutado, professora. Obrigada. Obrigada, Glauco. Até nisso você foi perspicaz. Eu sou muito adepta, né? Porque fui muito empresa, hoje estou bem mais dentro da academia, mas eu sou muito adepta da gente ter pessoas que quebrem, né, os brokers, né, as barreiras, para que a gente possa ter um acesso, né, contínuo de ambas as partes, né? Todo mundo tem a lucrar, né? No momento que a gente está passando por várias alterações, inclusive climáticas, né? A gente está com o COP30 aí acontecendo. Vocês são vitais, né? Porque vocês trabalham com a Jaqueline falando de ciência de dados, você falando da ligação das quebras de barreiras, a Kátia falando de patentes, que são invenções, né? Que são inovações que a gente vai precisar. Então, tudo isso, quanto mais a gente tiver, né? Com essa liberação dessas barreiras, para mim, eu acredito que a sociedade só tem a ganhar junto com a universidade, com as empresas, né? Então, parabéns pelo trabalho, viu? E é isso. Kátia, você tem seu ponto também? Muito bom, Glau. Sim. Sim. Bom, professora Raquel, assim, eu trabalho com patente há 25 anos, né? Eu faço sou especialista em busca e redação de patentes. E sempre me inquietou muito, assim, o pouco uso que se fazia, né? Eu sou uma apaixonada por patentes, então eu sou até uma chata. Mas, assim, eu trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
E eu convivo com pesquisadores que nunca olharam patentes. E para mim isso é inconcebível. Então, no meu mestrado, eu já comecei trabalhando nessas questões, né, onde eu desenvolvi algumas coisas sobre estratégia de busca em base de patentes, e no doutorado eu fui para mineração textual, porque o que eu via, as pessoas não leem, não querem ler patentes. É muito difícil, é muito complicado, tem muita coisa, etc. Então, eu tinha que fazer algum tipo de ferramenta que otimizasse, assim, né, que pelo menos eu fizesse uma busca rápida e fornecesse para essa pessoa pelo menos um mínimo de documentos para ela ler, como a gente faz com a questão dos artigos. A minha lógica de trabalho sempre foi trabalhar com bases gratuitas, então, assim, eu só trabalho com bases gratuitas de abrangência internacional, que estão aí, são de graça. O método que a gente desenvolveu e a ontologia, a gente estão depositados em repositórios públicos, a gente quer que utilizem. O Antenor e o Patrick, que trabalharam comigo como bolsistas nessa empreitada e que sofremos juntos, se apaixonaram tanto que um está ingressando no mestrado e o outro no doutorado para trabalhar nisso, e eu pretendo ingressar no pós-doc para dar continuidade à minha pesquisa. Hum, Enfim, na realidade, assim, como eu trabalhei com Design Science Research como minha base metodológica, o que eu quero? Eu quero uma ferramenta que resolva um problema prático. A gente conseguiu, né? Estamos na melhor performance? Não. Mas a gente, pelo menos, iniciou um trabalho e de alguma forma, a gente conseguiu motivar pessoas, né? Eu hoje estou dou aula em vários locais assim do Brasil, levo essas coisas e pelo menos se um aluno sair de lá e for fazer busca nas bases de patentes, eu já estou muito feliz. E é bem o que a Jaqueline estava falando, assim, eu estava ouvindo assim, nosso trabalho tem muita proximidade no sentido de conhecimento, né? É conhecimento que está ali, é conhecimento que está disponível. Quer dizer, para o empreendedor, eu posso daqui a pouco fazer pesquisa para ver o que está em domínio público e me apropriar dessa tecnologia. Para quem está começando pesquisa, eu vou dar uma palestra quinta-feira para o pessoal da área de biotecnologia na Federal de Santa Catarina, que nunca olhou patentes e que para mim é inconcebível. Biotecnologia é o campo tecnológico que mais está depositando patentes no mundo, né? Ele é uma das áreas estratégicas do governo brasileiro. Mas se a gente for olhar, nem nas nossas agências de fomento, o CNPq tem exigido, né? Mas assim, não se debruça nessa questão de patentes para ver o que já existe, quais são as lacunas, etc. Então, assim, eu trabalho junto com o pessoal do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Na realidade, esse meu trabalho, a tendência é que ele entre numa plataforma do IBICT, né? Então, aquele serviço de respostas técnicas que hoje eu vou lá e pergunto como fermenta pão, e daqui a pouco junta uma série de informações. Tem várias pessoas trabalhando por trás daquilo ali. Nós somos 45 doutorandos, uns trabalhando com patente, na realidade só eu, outros com artigos científicos, outros com currículo Lattes. Se prevê que daqui uns 5 anos eu vou perguntar como faz fermentação de pão, e vão vir todas as patentes brasileiras, todos os artigos científicos, todos os grupos de pesquisa no Brasil. Então, assim, a gente vai ter essa informação organizada, que é bem isso que a Jaqueline estava trabalhando, que trouxe ali, que é entregar isso pronto, assim, né? E que a pessoa daí tem esse conhecimento, quer dizer, se apropria dessa informação, vai gerar conhecimento e etc. É isso. Muito bom. Eu fico super animada, porque eu também sou adepta de patentes. Por mim, eu tenho a filosofia que eu acho que uma patente deveria valer, né? Hoje o artigo ainda é muito valorizado na academia, mas eu acho que a patente deveria. É complicado, você se utiliza, né? O pulo do gato, né? Que a gente fala, é algo que é tão criativo, né? Você tem que abrir a sua mente, a sua caixinha para você bolar, né, aquela nova inovação. Eu trabalho com inovações a longo prazo e uma das ferramentas mais usadas é patentes, né? Patente. Desde 90 e tanto que eu trabalho, né? A gente chama de pré-funil, né? Do que antes de entrar no funil de inovação, a gente tem técnicas para ver as observações, a gente vê o quanto patente alimenta, né? E rebusca. Então, falar que as empresas não estão atrás das patentes é mentira, né? E eu acho que a academia, ao meu ver, né, uma coisa minha, pesquisadora Raquel, deveria valorizar muito e bancar isso para que os professores quisessem mais patentes, né? Eu sou uma que passei por
engenharia florestal, passei pela alimentos lá da Exalc, por exemplo, e fiz com que todas as nossas pesquisas se transformassem em patentes, até Uhum. para ficar algo brasileiro, porque eu já vi Hum, trabalhos, não sei se você conhece, Kátia, do camu camu, que foi para o Japão e agora está uhum, patenteado uma fruta que tem 10 vezes mais vitamina C do que uma laranja, né? E uhum. pesquisadores brasileiros trabalhando, passaram informação para japoneses e hoje lá tem patente e a gente aqui, né? Infelizmente ainda não tem. Mas você me mostrou claramente, o Glauco também, mas acho que no seu caso você é motivadora pela patente, né? O Glauco é pelos brokers, que eu acho legal. Então, você vê quanta ligação você, o Glauco, a Jaqueline tem, né? Se entrelaçam as coisas, né? Uhum. E eu acho que. Outro dia eu vi uma frase assim, é que o grupo, né? Você está em grupo, você fortalece, né, os conhecimentos e alavanca as coisas, né? Você é uma pessoa que, pelo que eu percebi, gosta de alavancar, né, e motivar. Uhum. Então é muito bom, eu agradeço que a gente tenha essa valorização nos próximos tempos e que a Kátia esteja lá respondendo para bancar isso. Muito obrigada pela sua colocação Eu que aí. agradeço. E aí vem Jaqueline. Vamos lá, Jaqueline. Então, é, trazendo, eu já comentei um pouco, né? Mas trazendo essa outra questão para mim, a abordagem de uma lacuna que eu identifico. Apesar de eu vir da estatística, com mestrado em ciência de dados, eu não, eu vi como um potencializador e algo a agregar, trabalhar também essa vertente, né? Como eu argumento no artigo, tem poucos, né? Então eu vi como perspectiva de fazer algo que para mim eu vejo muito valor, é algo que eu gosto de fazer, de atuar, né? Mais nessa parte organizacional. Então, como perspectiva profissional e agora para aprofundar, né? Então, eu tenho mestrado e agora eu quero aprofundar em doutorado para ir nessa linha gerencial, né? Então, explorar então, desde a parte de pessoas, projetos, e gestão do conhecimento, né? Então, eu acho que o trabalho é uma porta de entrada por onde que eu quero definir a minha linha de pesquisa, né? Eu fiz o mestrado e outros outros projetos em outras linhas, mas eu acho que esse artigo mostra uma linha que, de fato, eu quero seguir. Então, eu acho que é nesse processo de se encontrar ali no que a gente gosta de fazer, né? Porque na graduação eu acho que é muito jovem, mas eu acho que escolher a estatística foi legal, me deu perspectiva, né? A estatística se embrenha em todas as áreas, pode ser humanas, exatas, a pessoa vai ter que, no mínimo, fazer estatística aplicada, então eu acho legal de ter esse conhecimento que dá para aplicar em diversas áreas, né? Como ferramenta, né? Que o Glauco, que a Kátia está aplicando em especificidades, mas também se tem esse desafio de não ser só uma pesquisa local e isso ser de fato organizado, e tem parte até por questões de saúde mental na gestão de equipes, os cientistas de dados muitas vezes trabalham muito só, né? Então isso atrapalha, até do ponto de vista pessoal, assim, de interação, quanto do projeto, que se beneficia de equipes multidisciplinares. Então acho que eu fico animada de trazer valores e coisas que eu acredito, né? Para o profissional ser melhor, tanto para a pessoa quanto para a entrega, que é o projeto final, né? Vai ter entregas melhores. É isso. Muito bom. Você, Jaqueline, me entusiasma muito, né, desde a sua orientação, porque você sempre traz informações, né, que eu que sou de uma geração X, né, você é provavelmente milênio, é, entra muito IA, entra muito a parte de você trabalhar, né, com redes sociais, mas assim, principalmente ciência de dados voltado muito para IA, e você trouxe para a gestão de projetos, eu sou project management, então eu vejo assim, você começou a colocar as ferramentas novas que existem, né? A gente já não tem mais aquele método cascata de gestão de projetos tradicional, né? A gente tem que evoluir. Então, assim, o Scrum está ficando ultrapassado daqui a pouco para os trabalhos que você está fazendo, né? Então é legal porque trazer essas tendências, né, para a gente, né, para mim principalmente, é muito gratificante porque a gente se mantém atualizado, principalmente, e vê que o mundo está mudando, né? Tem muita gente que fala, a geração Z, a milênio, né? Será que estão pensando e tal? Você é uma que está pensante, você está ali atuando para remodelar, trazer as ferramentas e tentar
mudar. E com esses dados, né, a gente garante resultados para as próximas etapas, tanto para a Kátia, que mexe com patentes, né, Kátia, quanto para o Glauco, que quer a quebra, né, desse processo, né, e vai para o lado da academia, quem são os que alavancam, né? Espero que você seja também uma pessoa que alavanque nos próximos tempos e continue trazendo essa interação tecnológica, né? Que o Antônio atuou muito bem, dando suporte, inclusive, né? Já ligando. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por trazer informações para a gente. E, infelizmente, chegamos ao fim, né? Foi muito, muito legal trabalhar com vocês. Eu estou até com palavreado mais legal. Eu agradeço ao Antônio, que trouxe calma com a Beatriz, né? E chegamos ao fim da nossa sessão. Obrigada, Jaque. E quero agradecer a vocês pelas apresentações. Agradecer, tem a Caroline que está participando. Agradeço por estar aqui, né? Querendo conhecer coisas novas junto com a gente. Foi muito rico e produtivo essa sessão. E eu quero só reforçar que, conforme informado pela organização do SEMEAD, todas as sessões são gravadas, estarão disponíveis, eu acredito que até dia 15 de dezembro, ou se mantenham em contato com a comunicação do SEMEAD. Parabéns pelos trabalhos, pela qualidade de trocas que foi incrível dos três, Glauco, Kátia e Jaqueline. E desejo a todos uma excelente continuidade do evento e um ótimo dia, né? Começamos a semana muito bem. Parabéns a todos. É Muito isso, obrigada. Antônio. Obrigada, professora. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Foi Ah, ótima a sessão. Professora, ótimo. obrigado. Pessoal da assessoria, foi ótimo. Foi ótimo, pessoal. Vocês tenham um bom aproveitamento de SEMEAD, que ainda tem muita coisa pela frente. Isso mesmo. Tchau, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Antônio. Obrigada, Beatriz, Antônio. Tchau, até mais, gente. Até mais.